Olá pessoal, estamos no canal TV Pilar 3. Sou o professor Fernando e hoje vamos estrear um programa chamado Deleites da Filosofia. Aqui trataremos de assuntos atuais, de um modo dinâmico, interativo, reflexivo e com uma metodologia suave e deliciosa. Como o próprio nome já diz, Deleites da Filosofia. Hoje trataremos de um tema, aí bem atual, Qual é o papel da filosofia nesta época de pandemia? Se você gostou do assunto, se você se interessou pelo tema e quer interagir aqui conosco, não mude de canal. Fique conosco até o fim e vamos nos deleitar em uma das disciplinas mais importantes para o desenvolvimento da sociedade, a filosofia. Bem, gente, estamos aí de volta para iniciar o nosso programa de hoje. Espero a participação de vocês. Aí vocês vão perguntar de que modo a gente pode participar. Assista até o final do vídeo e teremos aí a participação de vocês, tá certo? Então vamos lá, pessoal. Então, como eu disse, o tema é: qual é o papel da filosofia dentro desse contexto, dentro dessa época de pandemia? Então, qual vai ser o papel da filosofia dentro desse contexto? Então aí, pessoal, eu resolvi colocar alguns questionamentos. Primeiro questionamento: surgimento do vírus. Uma cidade sitiada se mobiliza para salvar aqueles que estão no epicentro do coronavírus. Já em 2019, recebemos a notícia que a China começa a aparecer os primeiros casos. E isso toma conta de todo o contexto mundial. E a sociedade não estava preparada para esse fato, esse ocorrido. E aí as pessoas começam a entrar dentro de um confinamento, de um isolamento social forçadamente. Pega muita gente aqui de surpresa. Logo após o carnaval aqui brasileiro, então acontecem os primeiros casos. E aí também pega o povo brasileiro de surpresa. E dentro desse fato, nós temos que analisar exatamente o seguinte: o que a filosofia orienta? Quais são os caminhos? Quais são os benefícios? Qual é a importância de estudar a filosofia para tentar amenizar um pouquinho esse problema? Tá certo? E aí traz o segundo ponto nosso. Quais foram as mudanças de comportamento diante dessa pandemia? Certeza que muita gente já falou ou já ouviu algum amigo falar: olha, não aguento mais ficar em casa, preso. Então, pessoal, sociedade brasileira, ou a sociedade como um todo, ela era uma sociedade muito livre para fazer o que quisesse. Estávamos muito viciados na tecnologia. E foi necessário essa mudança de comportamento para que pudéssemos nos acostumar. E olha a ironia, por ironia do destino, nós que estávamos viciados à tecnologia, tivemos que forçadamente nos acostumar com ela. Principalmente na educação, professores passaram por dificuldades, aprendizados para poder se acostumar com novos métodos de ensino, aonde aconteceram as aulas remotas. Aulas remotas que no começo houve essa dificuldade enorme e ainda muitos profissionais têm a dificuldade de se engajar nessa nova
tecnologia, nesse novo método de se ensinar. Alunos também são pegos de surpresa, porque sabiam utilizar as ferramentas tecnológicas, mas não para esses fins educacionais e de aprendizagem. Então, o que é que a filosofia nos orienta? A filosofia, ela nos orienta a repensarmos como seres humanos que somos, e nos acostumar com essa mudança, não de uma forma que a gente tenha que trabalhar com ela de uma forma forçada, de uma forma obrigatória, mas sim de uma forma prazerosa. E aí, o papel da filosofia aí é justamente ser um elemento mediador, aonde orienta que o ser humano deve buscar métodos para viver esse confinamento, para viver esse isolamento da melhor forma possível. E aí, meus amigos, o quanto foi difícil para vocês? O quanto foi complicado para a vida de vocês? O quanto isso mudou as suas formas de pensar? Todos esses questionamentos têm que ser reflexivos para a sua vida, né? E como próximo ponto, nós temos assim: prolongamento do isolamento. Olá, hoje no Opinião conversamos sobre o impacto psicológico e social da pandemia de coronavírus. Como não adoecer mentalmente perante o caos? Como não deixar o medo nos dominar? Como está a sua saúde emocional? Como se não bastasse já essas mudanças no cenário nacional e mundial, o que muita gente pensava que seria, por exemplo, alguns dias ou um mês no máximo, tudo isso se prolongava por meses e meses. E quando eu estou gravando aqui esse vídeo para vocês, já estamos praticamente há quase 4 meses desse isolamento. E aí o que é que acontece? Com esse isolamento, muitas situações psicológicas são desenvolvidas. Um pânico, um medo, uma depressão. E a filosofia nos orienta a buscar meios para que não vamos adentrar nessas situações. Podemos procurar e ler um bom livro, né? Podemos procurar e fazer um curso pela internet para nos aperfeiçoarmos. Buscar tarefas domésticas que possamos fazer para distrair a nossa mente. E também refletir que se impressionarmos diante de todo esse quadro, nada vamos ter de útil, e sim vai ser muito difícil. Então precisamos ter essa noção. Toda a filosofia, ela se destina a que a gente busque o caminho certo para determinadas situações, para que a gente busque o modo correto de se agir, o método correto. Sei que é difícil, é muito fácil falar, mas, por exemplo, do início dessa pandemia, me pegou de surpresa, igual a todos. E que caminhos eu busquei para tentar sair? Passei por uma fase complicada de adaptação, mesmo por dentro da tecnologia, mas consegui me sobressair porque foi um caminho que eu escolhi. Que depois de passar por situações difíceis na vida, eu tinha 2 caminhos a seguir. Está com um pensamento, não digo tão negativo, mas com o pensamento de, por exemplo, eu estar cansado por mais de 30 anos de ensino, estar decepcionado com a educação, por ter dificuldades na minha vida e ver que a educação não me trouxe muitos frutos financeiramente falando, ou mudar o meu modo de pensar e passar a gostar, passar a achar de dentro da minha vida algo que me incentivasse. Isso foi essencial à minha família, né? A ajuda dos meus familiares, a ajuda dos meus amigos
e a ajuda de pessoas certas que estavam ali a meu lado. Por isso que a gente tem que filtrar e sair, né? Para poder sair desse isolamento, talvez com certeza com alguns traumas, mas sair com algum aprendizado, né? E é justamente nesse aprendizado que o quarto ponto ele vai trazer o seguinte: visão positivista dentro do isolamento. O que é que eu posso ter de positivo? Nunca se viu tantas pessoas buscarem estar próximas umas às outras nesse momento em que isso não é possível. Quais os elementos que eu posso buscar de positividade dentro dessa situação muito negativa? Porque nossa vida parou, tivemos que nos acostumar, como eu já falei, com situações que não pertenciam à nossa rotina. Nós, professores, por exemplo, estamos trabalhando muito mais. Nossa privacidade, de uma certa maneira, foi quebrada, porque aí, diante de a gente não ter, por exemplo, mais uma rede social livre para nossa privacidade, para o nosso uso pessoal, tendo que dividi-lo com alunos, ligando câmeras nos nossos lares e tendo o maior cuidado, estrategicamente falando, de a gente saber onde a gente vai fazer isso. É a orientação que a gente sempre dá. Saber onde a gente vai fazer essas aulas para que não comprometa mais a nossa privacidade. Ter o maior cuidado. E aí, o que é que a gente vai ter de positivo? Aí alguém vai perguntar a mim: professor, o que é que a gente vai ter de positivo nesse elemento? O que é que podemos ter de positivo? Aproveitar esse momento e vivenciar bem a família. Segundo ponto, nos aproximarmos mais de Deus. Isso é necessário, né? Ler uma Bíblia, ler mais, se inteirar sobre a passagem que Cristo teve por aqui, pelo nosso planeta, e aprender. Aprender, sempre estar aberto a aprender. E principalmente reforçar esse convívio familiar e entre amigos. Porque mesmo não podendo estar juntos, mas podemos estar ali sempre interagindo com eles, dando um telefonema, se comunicando pelas redes sociais, conversando e distraindo a mente. Porque a filosofia diz que a mente não pode estar vazia relacionado a tudo que acontece. Nós não podemos ficar aquém de tudo que acontece. Nós não podemos ignorar tudo que acontece. Então, mesmo dentro de algo negativo, temos que encontrar a positividade. Eu sempre digo isso. Mesmo diante de um fato negativo, mesmo diante de um fato, de um erro, de algo que não estava dentro dos seus planos, que acontece de uma forma errônea, você pode tirar proveito para a sua aprendizagem. Lembre-se disso. Mesmo diante de dificuldades, podemos tirar proveito disso. É só olharmos com um olhar centrado na positividade. E para fechar aqui, pessoal, o que é que eu questiono? Como será o futuro pós-isolamento? É cada coisa que vem à nossa mente que fica até divertido imaginar tudo que poderá acontecer daqui para frente. Como será o futuro? Vocês esperam sair desses fatos mais fortalecidos? Vocês pensam em ter tido aprendizagem suficiente para não repetir erros antigos? Como vocês acham que a humanidade, como vocês acham que as pessoas vão sair depois de tudo isso? Fazendo uma projeção para um futuro um pouco mais longo. Será que vamos olhar para trás e levar como aprendizagem a nossa vida? Ou ter aquela amnésia de consciência e não lembrar de tudo? Eu acho difícil, porque o fato dessa pandemia marcou bastante, né? E ainda vai marcar muito mais. Mas a filosofia tem exatamente o papel de nos preparar, né? Porque devemos refletir, devemos analisar, devemos colocar tudo em uma determinada balança e saber que tudo tem um propósito em nossas vidas. Tá certo?
E aí, pessoal, não queria assim finalizar sem colocar algumas situações para que você possa interagir. Antes de fazer essa interação com vocês, para fazer a nossa conclusão, tá certo? Eu queria que vocês observassem o seguinte, pessoal, mesmo estando aqui no programa de filosofia, eu gostaria de fazer duas indicações muito importantes para vocês. Vocês sabem também que eu trabalho com inglês e eu não poderia sair daqui sem falar sempre das minhas indicações que eu faço nos meus vídeos. Você quer aprender inglês, não tem tempo, não tem essa organização, o dinheiro também está pouco, né, diante de todas as situações que estão acontecendo, mas invista no seu aprendizado. Vou indicar a vocês 2 e-books e vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Um e-book, ele fala da jornada do autodidata em inglês. Nesse e-book vocês vão aprender a controlar o tempo, de evoluir na sua aprendizagem, e tudo isso de uma forma econômica e se organizando em todos os níveis. E o outro e-book, ele fala do inglês, aprender inglês através de filmes. Para você que gosta de filmes, para você que gosta de aprender inglês de uma forma diferenciada, esse e-book ele é muito útil, né? E aí com eles estão na promoção, aproveitem e espero que vocês gostem. Tá certo, pessoal? Então, vou deixar esses e-books aqui na descrição do vídeo, ok? Pessoal, eu queria que a gente refletisse sobre o seguinte. Vamos lá? Primeiro item que eu queria que vocês refletissem, e pode colocar os comentários na descrição desse vídeo. Coloque aí, ó, os comentários aqui, ó, aqui no vídeo. O que você achou do tema? Você achou que esse tema é importante? Podemos trabalhar mais itens sobre esse tema? Podemos fazer um segundo programa nos aprofundando nesse tema? E aí? Esse tema é importante? Como o isolamento influenciou ou está influenciando sua vida? Me digam aí, ó, nos comentários, como é que esse isolamento está influenciando a sua vida? Ele está influenciando só negativamente? Você está tendo algum aprendizado com isso? Então, como ele está influenciando e ele já influenciou a sua vida, né? Quais serão as suas atitudes depois que passar esse isolamento? Você continuará com as atitudes que você tinha antes do isolamento? Você mudará as suas atitudes? De que forma você vai mudar essas atitudes? E aí, ou você vai tomar a seguinte atitude, que pode ser que muita gente, eu vou agora aproveitar tudo o que eu não pude fazer nesse isolamento, vou tentar fazer tudo de uma vez e acabar atropelando, né? E aí, como vão ser as suas atitudes depois que esse isolamento acabar? E aí, pessoal, eu gostaria que vocês também deixassem um comentário aqui, um comentário muito importante, deixando uma mensagem para mim ou para outras pessoas no comentário. Vocês podem dar alguma sugestão aí, né? Fazer alguma crítica. Lembrando que o primeiro vídeo ele é um vídeo assim. Nos outros vídeos teremos algumas dinâmicas, de acordo com a metodologia que eu gosto, né? E até você pode sugerir um novo tema. Você pode sugerir aí um novo tema que a gente pode trabalhar dentro de filosofia, porque a filosofia ela é ampla para muita coisa. Ela pode ser reflexiva, ela pode ser comportamental, ela pode ser uma filosofia que nos deixa alcançar algumas situações complicadas da nossa vida, ou até de convivência, né? Então vocês podem deixar aí uma sugestão para o próximo. E aí, ó, eu vou ler a sugestão, vou citar nos próximos vídeos quem foi que deu essa sugestão. E lembre-se, incentive o nosso canal, não esqueça de deixar o seu like, de compartilhar, de se inscrever no canal e de ativar as notificações. E até o próximo programa, Deleites da Filosofia.